dia, aqui é Herbert do canal Primitivo Cristão, um canal onde a gente tenta resgatar os pensamentos dos primeiros cristãos e refletir em sua fé, como eles agiam e como eles pensavam também, trazendo isso para os dias de hoje, ok? Então, galerinha, deixa um like aí no canal, se inscreve e tal, eu sempre trago algum conteúdo, também tem o canal lá de games, tá? Então, fica à vontade aí para deixar seu comentário, sua sugestão, tá bom? Então, bora lá pro vídeo? Bem, galerinha, queria falar hoje sobre o templo do Espírito Santo, né? Porque a gente acaba comentando na Bíblia hoje, a gente acaba esquecendo que, com o passar do tempo, né, a gente pode pegar ali, falando sobre como Deus era adorado, como as coisas eram ali no Antigo Testamento. A gente vê que no Antigo Testamento existia um templo, né? Um templo, um lugar físico, onde Deus falou que a presença dele estaria ali, né? A gente pode ver que neste templo era um centro ali de adoração, a comunhão ocorria no templo, eram feitos sacrifícios, tudo ocorria no templo, né? Inclusive é o único lugar onde Deus falou que estaria ali, né? De forma no Antigo Testamento, né? Fala, que ali é a casa de Deus, né? Então, aquele templo que os judeus, que existe ali no coração de Israel, hoje já não existe mais, né? Ele já foi destruído. Ele era esse lugar. Tudo ocorria ali. Os cristãos, os judeus, né? Que adoravam a Deus iam lá, davam seus dízimos, né? Eram feitos sacrifícios, tinha toda aquela tradição da época lá da lei de Moisés, né? E acontece que nos dias de hoje, depois que Jesus veio, morreu, né? Ele mudou um pouco as coisas, né? Mudou um pouco, não, mudou totalmente as coisas, né? Pois hoje a gente tem uma transição aí, né? Hoje o templo, se a gente for pegar tudo que está no Novo Testamento, a gente vai ver que o templo ele não é mais de pedra. Mas agora ele é um templo de carne, né? E espírito, principalmente. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, em versículo 19, ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. E a gente acaba esquecendo isso, porque o que significa nós sermos o templo do Espírito Santo? Imagina então lá no Antigo Testamento, aquele lugar onde as pessoas peregrinavam de longas distâncias a pé para adorar a Deus naquele lugar, porque ali era a casa de Deus, né? Como eu disse. E toda aquela adoração, e vindo de longe, e tinha aquelas épocas festivas, né? O povo judeu era muito festivo. Então o pessoal adorava Deus ali de uma forma muito intensa. Muito intensa. E agora a gente, como agora em Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, isso explica, isso muda muita coisa, né? Primeiro que traz uma responsabilidade em cima de nós, porque agora nós é que somos o templo de Deus. Então a gente carrega uma presença divina dentro de nós, coisa que no Antigo Testamento não existia isso, né? O Deus morava no templo de pedra. Hoje ele mora dentro de nós. Olha que responsabilidade. E essa consciência, ela muda nossas atitudes no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente até mesmo comete algum pecado, alguma coisa, a gente sente um peso a mais, né? Quem realmente tem essa vida entregue a Deus, a Jesus, né? E muda muito, né? Nossa forma de agir, de pensar. Poxa, Deus mora dentro de mim. Como a gente pode ter se esquecido disso, né? Esse templo hoje, infelizmente, ele está sendo muito negligenciado, né? A gente olha que esse templo aí tem sido deixado de lado, né? A gente passa a viver hoje uma vida no automático, esquece de cuidar do nosso interior. Como é que você está cuidando do seu interior? Ele está bem? Está tendo algum problema no seu templo? É a casa de Deus agora. Hoje a gente vive numa distração espiritual tão grande, muito barulho, muita, né? Muita confusão pra lá e pra cá.
E o templo está aqui dentro de nós. Inclusive, aquela passagem da mulher samaritana, né? Ela pergunta para Jesus. Depois ele deu uma conversa com Jesus e ela falando assim: onde então, Jesus, que nós devemos adorar? No templo ou no monte? E aí Jesus fala, né? Em verdade eu te digo que nem no templo, nem no monte, mas você vai adorar a Deus. Mas agora você o adorará em espírito e em verdade. E Jesus está falando justamente isso, sobre esse tempo que chegou, que é da morada do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo ele causa muitos efeitos dentro de nós, com o pecado, né? E aí a gente precisa ali se arrependermos constantemente, buscar uma vida mesmo de santidade com Deus, de zelo mesmo pelo nosso corpo, porque agora nós temos que cuidar dele, né? E, e é isso, né? É mais a negligência mesmo que eu queria comentar hoje, porque lembre-se mesmo, meu irmão. O templo de Deus está dentro de você, o que você tem uma presença de Deus, uma chama aí dentro do seu peito, né? Tá aí dentro, é Deus, o próprio Deus habita em nós, né? E a gente precisa voltar a cuidar desse templo, né? E às vezes a gente quer procurar Deus em outros lugares, quer ir lá no monte mesmo, né? Não tem nenhum problema, é claro, né? Mas a gente se esquece desse Deus interior que está dentro de nós. Amém? Muito obrigado, galera. Deixa um like, compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas, tá? E um forte abraço aí para vocês. Até mais.